Olá, caro colega médico e médica do estado de Mato Grosso. Eu sou William Ricardo Camarço, sou conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso e hoje eu venho aqui para a gente falar um pouquinho mais, ou mais uma vez, sobre declaração de óbito. Há mais ou menos 2 meses eu já tinha gravado um vídeo que você pode acessar aqui embaixo ou aqui em cima, onde nós falamos sobre o preenchimento correto da declaração de óbito. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente viu um aumento do número de casos e, consequentemente, um aumento do número de óbitos. E nós aqui do Conselho percebemos que alguns erros têm frequentemente acontecido e isso impacta negativamente na nossa forma de assistência. Então eu venho, novamente, como conselheiro, trazer um conselho. Para isso eu quero relembrar novamente sobre o preenchimento da declaração de óbito. O primeiro caso é aquele caso em que você já tem um paciente com diagnóstico confirmado de Covid, aquele paciente que está numa UTI ou que está numa enfermaria, em que você fez um exame diagnóstico e confirmou a presença da Covid e você acredita que ele morreu em consequência da Covid. Logo, o preenchimento da declaração de óbito deve ter como causa básica do óbito a Covid. O que gera muita dúvida são os casos suspeitos. E aqui eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, o Ministério da Saúde, no mês passado, elaborou um documento orientando sobre o preenchimento da declaração de óbito. Lá ele recomenda que se coloque na declaração de óbito, mesmo quando o caso é suspeito, a frase suspeito para Covid. A gente percebe que às vezes o colega tem o medo de colocar a suspeita porque acha que isso vai inflar dados. Mas nós temos uma garantia da vigilância epidemiológica que o dado só será contabilizado como Covid quando ele for confirmado. O problema é que o resultado demora para sair. Então, eventualmente, você atende um paciente num pronto atendimento ou num hospital, ele vai a óbito, você suspeita de Covid, mas não tem tempo para ter o diagnóstico que confirme. E aí é que tem a dor de cabeça, né? O que nós orientamos fazer nesse caso? Que você coloque na declaração de óbito a frase suspeito para Covid. Por quê? Porque nós temos um compromisso, além da saúde individual, com a saúde coletiva. Aquele paciente que vai a óbito com suspeita de Covid, às vezes o resultado não sai a tempo do sepultamento, não sai a tempo do velório. Se eu não informo que esse paciente tem suspeita para Covid, esse paciente pode ser velado como é velado normalmente os pacientes que não têm Covid, ou seja, com urna aberta, numa capela pequena, num ambiente pequeno, com um grande número de pessoas ao redor. Então imagina o quanto de pessoas podem ser contaminadas pela doença. A partir do momento que a gente coloca na declaração de óbito suspeito para Covid, esse paciente vai ser tratado como se ele tivesse doença. Sim, mas isso é importante porque nós não temos como saber se ele tem Covid ou se ele não tem. Então, considerando a saúde daqueles indivíduos que estão junto dele, é importante tratá-lo como se tivesse, porque a gente vai reduzir o risco desse paciente transmitir a doença para outras pessoas que estão ali ao redor dele. O que nós recomendamos juntos? Que eu acho que é muito importante, conversar com a família a respeito disso. Porque às vezes não é incomum você ver no noticiário alguém que vai lá e diz que o médico falou que o paciente morreu de Covid, o resultado sai 2, 3 dias depois, o resultado vem negativo e a família se revolta com o médico, talvez por falta de comunicação. Então você precisa, isso é uma obrigação nossa, precisa convidar a família e conversar sobre a sua suspeita, dizer que você acredita que pode ser Covid, mas que o resultado não vai ficar pronto a tempo para o sepultamento e que por causa disso esse paciente precisa ser velado como se ele tivesse. A família precisa entender isso. Afinal de contas, isso reduz o risco de transmissão da doença para outros familiares e para amigos desse paciente. Então, nós recomendamos aqui fortemente que naqueles casos em que haja suspeita, essa informação conste na declaração de óbito. Isso tem impacto na saúde dos indivíduos e da comunidade que está junto daquele paciente. Nós estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que seja necessária. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e vai ser sempre um prazer respondê-los. Obrigado.